Olá, pessoal. Aqui é Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM e estamos com alguns convidados especiais aqui hoje no canal. Vamos falar com o Maurício, com o Robson e com o Guerra, o pessoal do Jumba, tá, que está aqui. A gente vai bater um papo, conversar aí um pouco sobre opções, sobre a plataforma, dar algumas dicas. E eles são profissionais aí, né, traders aí de mercado, os caras que sabem bastante sobre opções e vamos agregar conhecimento aqui para gente que gosta, que opera aí no dia a dia. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês aí? Boa noite. Boa noite, Davi. Tudo bem, cara? Como é que você tá? Boa Beleza, noite. Boa noite, Davi. Boa noite, pessoal. beleza, Bem, pessoal. prazer estar contigo aqui, viu, Davi? Foi um prazer te receber na nossa live na Jumba e um prazer estar aqui contigo, esse bate-papo aqui no teu canal. Legal, prazer é meu, pessoal. Jumba, né? O grande mote aí do Jumba, eu lembro quando vocês começaram, né, com a plataforma, era seguir os big players, né? A gente conseguirem aí replicar, entender um pouco aí Isso, como eles operam e eventualmente replicar, copiar essas estratégias aí, né? isso, exatamente. É, e isso daí, como vocês chegaram à conclusão que isso aí valia a pena? O que você já fazia isso daí? Vocês já operavam dessa forma? Vocês já conseguiam Tá. visualizar? E como que foi isso daí? Conta pra gente um Uhum. pouco. Posso falar, galera? Posso contar um pouquinho da história Opa, aqui? opa, Então, vai lá. Davi, assim, a história da Jumba, cara, assim, a gente começou, o início mesmo foi o mapa de opções, né? Que é o mapa de opções da Jumba. Quando você abre o portal da Jumba, você já entra no mapa de opções. A gente começou ali a história. Só que, assim, na verdade, ela começa um pouco antes, né? A história, como empresa, começa com o mapa de opções. Mas ela começa um pouco antes, que a gente tinha um grupo de estudos de opções, né? Um grupo que tinha lá 3 mil pessoas. Depois desse grupo surgiu um grupo de estudos avançado de opções, né? Que aí a gente caiu aí para umas 100 pessoas, alguma coisa assim, pessoas que tinham realmente interesse, né, de operar e estudar, né? Onde a gente fazia encontros semanais, que aí cada um apresentava um tema. Toda segunda-feira a gente ia fazendo esse processo, né, de aprendizado para todo mundo, né? Saber o outro está estudando e tirar dúvidas, e a gente fazia isso aí, foi fazendo isso. Esse grupo foi se reduzindo, aí acabou com umas 60 pessoas ali. Aí os mais ativos eram uns 12, assim, que era, entre eles está o Robson, o Maurício ali, que a gente estava nessa aí. E desses mais ativos, né, tinha pessoas de TI, pessoas de engenharia, e assim, cada um tinha uma planilha maluca para operar, né? Uhum. Planilha de Excel, né? E aí, com essas planilhas, a gente captava informações, tudo fazia link DDE, fazia todas essas coisas, né? Só que aí, como tinha gente de TI também, a gente chegou nesse ponto de falar, ó, gente, vamos transformar essas planilhas aqui em um site, alguma coisa assim. E aí esses 12 aí se juntaram, que hoje não são mais 12, são 9, né? Que são os sócios da Jumba. E aí a gente começou atrás de ferramentas que nos ajudavam nos trades, né? Nas ferramentas que estavam nessas planilhas e que nos ajudavam nos trades, né? E aí a gente, como a gente começou aí abriu a empresa e começou a comprar os dados da B3, né, via Cedro, né, que a gente tem essa assinatura com eles, aí a gente começou a captar esses dados e aí começou a aumentar, né, esse volume de dados, essas planilhas, tudo que a gente foi fazendo, e a gente começou a conseguir captar essas operações dos big players, né? E aí a gente começou a fazer um track record disso, né? Pô, esse cara aqui acerta, olha, essa Tulip faz isso, né? Tipo, até apelidou, né? O maloqueiro da Tulip, né? Ontem ele deu mais uma dentro, né? Que a gente pode falar aqui, né? Da Marfrig, né? Antes do balanço da Marfrig, ontem de tarde, né? Ele comprou quantas puts mesmo, pessoal? Quanto que ele comprou? 7 milhões de put a seco, foi isso? Acho que tá sem áudio. 7 milhões de put a seco ontem de tarde, né? E o balanço ia sair à noite. E hoje já abriu de gap com mais de 5% negativo o Marfrig, né? O pessoal tem muita sorte aqui no mercado brasileiro, né, Davi? Cara, essa daí.
não dá para a gente acreditar para técnica, para análise do cara. Isso aí geralmente são É, informações aí que isso. a gente sabe que acontece aí no É, mercado, né? Os caras ficam sabendo exato. antes, isso aí. Isso. Aí a gente, com esses dados, Davi, a gente começou aí a fazer estudos em cima desses dados, né? A gente via nessa época de como a gente está agora, já está acabando aí, de resultados que vinha, né? Ó, vai sair resultado, pipocava tal operação, saía resultado, pô. Aí a gente começou ali e falou, peraí, né? Tem game aqui, né? E aí assim foi indo, e a gente hoje tem todas essas funcionalidades na plataforma aí, e assim, tem a parte do Finder Trade, né? Que a gente consegue rastrear operações se você tem, eu quero montar uma trava de alta. Qual que é a melhor trava de alta, mais barata, né? Quero OTM, INTM, você vai procurando. Você pode ser avisado, né? Por exemplo, você quer pagar tanto nessa trava de alta. Se bater esse preço durante o dia, você recebe um alerta no Telegram, entendeu? Então a gente foi colocando funcionalidades que para a gente eram importantes, porque, por exemplo, a gente não vive de mercado, né? Então todos aqui têm outras ocupações. E aí a gente falou, pô, eu preciso ser avisado se chegou no preço que eu quero, alguma coisa assim. Então a gente foi colocando adicionando essas coisas. Então a gente fala que a gente quer reduzir a simetria de informação, né, entre o grande investidor, né, trazendo essas informações dos institucionais, tudo, e também é uma plataforma de trader para trader, porque são ferramentas que a gente usava, sempre usou, né, para operar e para que podem usar, que o cliente pessoa física pode usar perfeitamente no dia a dia, né? Não, legal, Me legal. alonguei aqui, né? Não, não, cara, é legal, não, é ótimo aí, você contou a história aí. E é É, engraçado que começa geralmente assim, né? As pessoas que se interessam acabam num grupo ali e vão se falando. E aí que é. surgem esse tipo de ideias aí, porque é, opções não é aquele assunto que você vai na academia ali e você encontra lá três, quatro que operam, né? Você não vai na padaria lá e o cara que tá lá, o seu amigo, o É, padeiro lá, é, porque os caras são espalhados, é um em tal lugar, você achar um é, que gosta, é. e aí, Exato. é, e Chegar na aí padaria e falar, comprei um caminhão de put hoje. é, Pô, nego surta, né? vão Tá achar que falando. você é louco, vão achar que você é louco. É, é. E aí você acaba indo encontrando pessoas aí. Eu também Uhum, encontrei bastante antes, quando eu só operava no mercado, trabalhava em fundo, uhum, era mais o pessoal de mercado assim que eu conhecia mesmo, tal, que uhum, gostavam, né? Depois que eu fiz o canal, aí também comecei a ter aí, sabe, cara que vem, que faz consultoria comigo, o cara que fez legal. um dos cursos aí da Invest TV, acaba ficando amigo, você acaba criando-se, Sim, né, sim, tem. essa roda aí de amizade com pessoas que também gostam aí do mercado. Não, muito legal, Sim, o Guerra. muito bom. Agora uma questão, Legal. né, que é Diga. seguir os big players é algo que eu lembro que o pessoal tentava, Uhum, não com opções, mas uhum, com investimento em si, né? uhum, E nem sempre era algo que funcionava, ou nem sempre era algo que dava certo. Porque, por exemplo, uhum, investidor, você vai seguir o fundo de um fundo de grandes bancos. E às vezes uhum. isso não é uma boa alternativa, porque os fundos de grandes bancos, a maioria perde para o índice. Então, isso aí a gente já tem, Exatamente. É, tem estudos sobre a isso gente vê daí. isso. Se Uhum, eu for lá e pegar, olha, vou pegar aqui, vou selecionar um fundo aleatório aí, sei lá, do uhum, Citibank. Um fundo aleatório lá. E vou jogar meu dinheiro lá. A maior a chance de você perder para o índice do que você ganhar sim. para o Ó, benchmark, né? Então, com investimento. exatamente. Agora, com trade, você sabe que, assim, quando eu tô falando trade de futuro aí, quem Uhum, opera índice, uhum, dólar, uhum, algumas pessoas já conseguem fazer isso daí, já começam, mas sim. não é fácil, porque Não, não é fácil, não, não é fácil. não é Não é fácil, fácil. porque às vezes você não pode ficar esperando a confirmação do que É. exatamente, você tem que meio que se Uhum, antecipar e entender como o big player faz e ir lá junto com ele, isso. né? E com É. opções, Então como. foi.
Fala aí, Guerra, pode falar. Desculpa te interromper, cara. Não, mas assim, justamente é muito difícil, entendeu? Por isso que a gente foi atrás de fazer um track record disso, né? E como eu brinquei, que a gente chama o maloqueiro da Tulit. A gente já com esse tempo de tela que a gente já tem, né, de ficar vendo as operações desse pessoal, a gente meio que já vê o modus operandi de cada um ali dentro das opções, né? A gente sabe quando, por exemplo, o exemplo mais simples aí desse cara da Tulit, né? Quando ele vem com essas pancadas, né? Em Petro, então, o cara arrebenta, né? Então a gente já sabe mais ou menos ali o caminho que o cara tá tomando, né? Então a gente sabe que ele tem o viés, né? E que a gente pode ir junto, né? Por exemplo, Vale. Vale, né? A gente vê muitas operações aí também por causa dessa compra da Cosan, né? Então a gente filtra muito o que passa em Vale, porque o cara está redeando aquela posição que eles compraram, a Cosan comprou uma fatia grande em Vale, e eles fizeram essa operação com opções, né? Então tem que ter esse filtro, a gente tem que saber mais ou menos da onde que está vindo esse tipo de operação para a gente poder ter essa assertividade maior, né? Para seguir o big player, né? E como você falou de futuros também, né? Agora, há poucas semanas, a gente inaugurou o Jumba Trader, né? Que é uma ferramenta para trade de índice futuro e dólar futuro. Né? O que a gente tem? A gente tem a Jumba Walls, que são onde o market maker está com a maior exposição de gama. Né? Então, ali ele normalmente tem que fazer o hedge dele. Né? Então, isso é uma ferramenta que agora a gente tá colocando para o mercado para o pessoal poder operar em cima desses pontos, né? Onde o market maker vai ter que trabalhar, o cara vai junto. Entendeu? Então, são esses sentidos que a gente busca, Davi, para seguir os big players, né? Porque assim, o market maker é um big player, né? E também, a gente também tem essa visão, né? Quando a gente olha o nosso mapa de opções, a gente está vendo a posição dos market makers, quem está vendido normalmente no mercado, né? Que é o cara que vai mexer mesmo com o mercado. Uhum, uhum. Olha, interessante colocar um ponto algo que é, é muito legal quando a gente vê vários big players agindo de forma alinhada. Então, É, assim, quando a gente vê que existe uma confluência onde todo mundo está indo na mesma direção, a gente vai ter um rally ali. E a gente é. viu isso acontecendo no começo do ano, a gente viu isso acontecendo no ano passado. Quando acabou a alta, a gente viu eles se posicionando para baixa, e aí a gente estava vendo que o mercado ainda estava no final da alta. E muita Uhum, gente falando que o isso. Bovespa ia para tantos pontos, ia É, sempre subir mais, mais 32. e mais, ia para o infinito. E a gente está vendo que os big players não estavam se posicionando daquela forma. Pessoal já Então, fazendo bastante fence, né, ô Davi? A gente vê quando vai esgotando essas altas, aí o pessoal começa a montar fence, sabe? Porque aí o cara já teve um lucro, tá protegendo aquele lucro, né? O cara do fundo, né? Também, né? O cara do fundo vai montando essas fences aí para proteger o capital do fundo ali. A gente falou, opa, peraí, tá esgotando esse potencial de alta aqui, né? Então é assim que a gente vai trabalhando, ô Davi. Eu até ia perguntar isso aí, quais Uhum, estruturas aí que vocês geralmente vê o pessoal montar lá, né? Esses uhum, maiores aí montarem, né? Fez para quem fundo faz sentido, né? Porque o fundo não pode uhum. tomar muita tungada aí, senão todo mundo resgata o Isso. dinheiro. Então o fundo tem Exatamente. que evitar a volatilidade aí da carteira dele ao máximo, né? Isso. Mas que você, Exatamente. e também fala um pouco aí que Uhum. estruturas aí vocês costumam ver lá é, Fala um é, pouco aí, Robson. serem feitas Robson tá mudo aí. e fala um pouco de papel, cara. Qual papel aí que vocês veem aí que eles costumam operar mais? Como que é isso aí? Sim, Davi, eles costumam operar mais os que têm maior liquidez, tá? Por causa do lote, né? Sabe que os big players precisam de lote. Talvez até por isso que tem aquelas manipulações de papel que puxa um pouco, né? Antes de derrubar, que é para atrair liquidez, que na verdade ele não está nem a fim de preço, ele está a fim de lote. Então ele tem que chamar lote para ele poder zerar a posição dele. Então em opções acontece coisa semelhante. Eles vão muito nos de maior liquidez, que é Petro, Vale, bancos, né? Itube, Bradesco, Banco do Brasil, mais ou menos essas. Aí os outros são um pouco menor, né? Tem Marfrig, por exemplo. Vão aparecendo mais umas coisinhas pingadas assim, algumas que são E bem as estruturas que eles atípicas. montam, Robson? Aí alguns papéis que são bem atípicos e chamam bem a atenção.
que eles costumam montar? É engraçado que eles não costumam montar operações de crédito, tá? Eles não costumam ficar vendidos, talvez por causa da simetria, né? O risco-retorno desfavorável. Então eles costumam montar mais operações de débito, que é trava de alta, trava de baixa, né? E algumas do tipo uma Sigo, por exemplo, também uma operação não é das mais comuns. A mais comum é trava de alta com call e trava de baixa com É. put. Essa é a mais comum. Eles fazem travas financiadas também, que é a Sigo para E a cima Fence. e para baixo é a Fence. Tá? Vende a call para comprar a trava de baixo com put. São as quatro que mais aparecem, né? É. Tem trava E de vez em quando diagonal, aparecem umas essas coisas. borboletas, sabe, Davi? A gente vê borboletas também, né? E essas compras a seco, a gente vê também passar, às vezes, né, em papéis que vai acontecer alguma coisa, né? Com papel de menor liquidez, às vezes o cara vai lá, toma no market maker lá 5 milhões de call, alguma coisa, ou 5 ou 7 milhões de put, como foi esse caso de Marfrig, e aí já acende um alerta pra gente. Poxa, lojas quero. Do nada aparece 5 milhões, o cara comprando 5 milhões de puts, ou comprando 5 milhões de call. Né? Você vai falar, opa, peraí, esse cara sabe de alguma coisa, né? Então, é nesse sentido aí também que a gente vê. Mas as operações mesmo que são isso que o Robson falou, né? É Sigo e Fence, trava de alta e trava de baixa. Trava de crédito, dificilmente você vai ver eles montando mesmo. É, é. E aqui uma É, lição pra gente, né? Quer dizer, não vale a pena a gente arriscar 5 para ganhar um. essa conta aí a gente sempre faz assim, tudo bem, vai estar arriscando mais para ganhar pouquinho, mas qual que é a probabilidade, né? Porque isso aí é uma conta que a gente sempre faz, porque qual que é a probabilidade de você ter Probabilidade, isso. probabilidade de você ter sucesso na operação? Então sempre você vai, É. você vai pensar enxergar uma operação com opções, você tem que colocar essas três variáveis aí, né? Você tem que falar, não, estou Sim. arriscando tanto, eu vou ganhar tanto, mas qual que é a probabilidade, né? Então, se a É. probabilidade for muito alta, compensa, às vezes, você arriscar 5 para ganhar um, compensa arriscar 10 para ganhar um, se for É. 99,9%, entendeu? Mas, Exatamente. Exatamente. Então, é mais ou menos esse jogo aí que eu acho que vale a pena jogar aí, né? Principalmente o pequeno investidor, né? E o que, Uhum, que vocês acham uma abordagem legal para o cara, pessoa física, assim? Ó? O cara tá ali, pessoa física, ele é pequeno, ele não tem uhum, nenhuma informação de insider, de nada, ele quer operar, ele quer ter uma renda mensal, né? Que é o caso aí sem brincadeira aí, do pessoal, pelo menos que assiste o canal, que tá aí, de uhum, vocês também, né? De todo mundo aí, a gente uhum. Sim, que sim. opera, é o caso disso daí. O cara quer pegar uma renda mensal, ele quer gerar um caixa para sua carteira. O que vocês acham que é uma abordagem legal que o cara tem que fazer, esse pequeno investidor? O que a opa, gente posso mostrar fala. alguma coisa? Ah, pode. Vai lá, Maurício. Eu ia falar para Vou você. mostrar aqui um relatório aqui de que a gente tem uma opção. Ah, Então, enquanto o Maurício vai localizando aí, eu vou falar. O que a gente sempre fala muito da venda coberta, né? Que é a porta de entrada, né? No mundo das opções, né, Davi? Que é um mais simples aí para o pequeno investidor. Né, o que a gente fala, coloque a maior parte, né, do seu patrimônio de renda variável nisso, em operações com menor risco, e deixa aí de 1 a 5%, né, desse capital para especulação, né, para fazer aí uma travinha de alta, uma travinha de baixa, nessas oportunidades que surgem, né? Então a gente sugere isso, entendeu? A gente sempre fala isso, para não expor realmente capital a risco, né? A não colocar, né, um percentual grande aí do patrimônio para risco, e sim um percentual bem pequeno aí nessas operações. Fala Uhum. lá, Maurício, mostra aí. bom, então mostrar aqui a gente tem, por exemplo, no Find Your Trade, que é uma ferramenta que a gente tem a opção a gente tem várias estruturas que a gente pode escolher, e uma delas é venda coberta. Na venda coberta, nós temos três tipos de venda coberta. Então, por exemplo, se a pessoa ela está começando, ela está mais preocupada em ter uma taxa mensal, algo que ela quer ter uma proteção grande, mas ela quer também ter uma rentabilidade, uma certa rentabilidade. Então, aqui a gente consegue dar uma olhada, por exemplo, ó, em Vale aqui, se eu vender uma call ITM,
eu vou vender uma call, a Vale está lá no 61,12, né? Se eu vender lá no 58,03, eu vou ter um prêmio de R$ 4,95, né? Quer dizer, um lucro máximo aí de 3%, mas eu tenho 8% de proteção. A Vale ela precisa cair 8% para poder chegar lá no strike da minha call vendida. Se a gente for olhar em Petrobras, a Petrobras aqui, ó, eu posso ter um lucro de 3% também, isso com 7% de proteção. Então, se eu vender uma call dentro do dinheiro, eu posso ter uma rentabilidade acima do CDI. Se eu achar que 3% é muito, eu posso baixar para 2% dessa taxa. E eu tenho aqui em tempo real o que eu consigo colocar lá. Então, por exemplo, em YouTube, eu posso ter 12% de proteção e manter a minha taxa de 2% ao mês. Quer dizer, já dá 175% de CDI e a Itaú precisa cair 12% para chegar na minha call vendida. Então, essa é uma operação que ela tem uma segurança relativa e é uma operação Papel muito bom, né, fácil. Davi? Você vê não é um papel especulativo aí, né, um papel sólido, né, para fazer, né, no YouTube, né, a gente não está falando aí de fazer de COG, né, no caso ali, mas, né, você fazer, É. pô, uma proteção aí de 12% em Itaú, né, para um ganho de 2% ao mês, né, é muito bacana, né? Uhum. Uhum. E tem outras opções também. A pessoa tem uma carteira já de ações e ela quer vender, ela quer ganhar uma taxinha um pouquinho maior, né? 2% a mais lá em cima. Então ela pode vender OTM, ela tem um prêmio de alguns centavos, né? Então, aqui, por exemplo, GGBR, a pessoa tem lá GGBR, que ela quer manter a GGBR na carteira, ou PRIO, muita gente está falando da PRIO, né, para acumulando PRIO até o mercado voltar. Eu posso vender uma call lá em cima, que eu tenho lá 1,92 de taxa, e a call, o ativo ela precisa subir 6% para chegar lá na minha call. Então, quer dizer, eu posso fazendo isso e tendo uma remuneração extra a cada exercício. Isso também é uma forma, para quem não quer entregar o ativo, é uma forma bem fácil de ter uma rentabilidade um pouquinho maior e, e continuar mantendo o seu ativo em carteira. Suas carteiras, manter a sua carteira Né? e aí manter aí e também ter uma gestão do patrimônio, né, o Davi, né, com um pouco mais de segurança, né, dentro da renda variável, né? A venda coberta é uma operação vencedora aí no longo prazo, né? Sim, É uma boa. Em alguns anos, em alguns recortes pequenos de tempo, ela acaba sendo perdedora, mas na maioria do tempo ela é uma operação vencedora. Então sim. é legal esse sistema aí para o cara ver a, a rentabilidade. Agora, a volatilidade, você não mostra aí, né? Não chega a mostrar a volatilidade aí, não. Então, a volatilidade aí, acho que já podemos entrar no assunto já, o Davi. O Maurício, abre aí para ele aí, Então, eu vou né? mostrar Se aqui você a puder volatilidade. mostrar. O que acontece, Davi? A gente tá para o lançamento da nossa curva de vol, né? Que a gente queria fazer realmente um produto nosso, né? De volatilidade, né? Não pegar a volatilidade, comprar os dados de volatilidade, tudo, né? A gente foi trabalhando aí, nossa equipe, né, trabalhou bastante a fundo aí para conseguir trazer a melhor curva de vol possível, né? Falar para você que está em padrão Bloomberg e daí para cima, sabe, Davi? Para a gente trazer isso e a gente vai colocar agora a partir de, não sei, espero que até o final do mês, não sei qual que é a data do pessoal aí de lançamento. Às vezes eu fico falando, sabe, Davi? Os produtos aí antes de lançar, o pessoal me cobra. Não, Guerra, como é que você falou isso? O pessoal do TI lá vai ficar louco. É, então, mas em breve deve estar lançando aí. A gente vai adicionar também lá na parte também, vai adicionar a vol aí para os produtos aí. Fala aí, Maurício, conta mais da Interessante vol aí. que, assim, em muitos lugares a gente vê curvas de vol separadas, né, para call, para put, vê dentes nas curvas. Esses dentes, se eles existissem, a gente poderia arbitrar nesses dentes, né? A gente, quando ela estava mais alta, a gente venderia ali, quando estava mais baixa, a gente compra, espera normalizar e embolsa o lucro.
Mas se a gente for operar isso, a gente vê que isso realmente não acontece, não funciona assim. Então, são pontos que eles estão, pontos de erro, que eles estão fora da realidade. E trazer uma curva dessa, toda ajustadinha, com todos os pontos, o quanto que representa cada um. E olha só que interessante, a gente tem o preço, inclusive, para algumas opções que não teve negociação. Então, por exemplo, aqui, ó, essa opção aqui, do AI 267, do Strike 27,29 da Petro. Ela só tem lá o bid, né? Só tem o bid a 10 centavos, mas se você jogar 10 centavos lá, você não consegue chegar, né? Não vai encontrar negócio. Quanto que seria um preço legal para se ter um negócio ali? Então a gente viu que a gente consegue chegar, com uma curva de volatilidade dessa, a gente consegue chegar num preço mais assertivo de R$ 4,09. Isso aí seria o preço teórico aí do modelo, né, de precificação. Isso, o preço do modelo. E é Tá. interessante que esse modelo, a gente, nos testes que nós fizemos, ele tem chegado muito perto. Tem chegado bem. Sim, são preços que eles estão bem interessantes. É claro que ainda está sendo testado, né? Temos ainda pode ter alguns erros, mas tem E a gente dados bem optou, interessantes o aqui. Davi, para trabalhar entre o Delta 5 e o Delta 95, né, com essa precificação inicial que a gente está colocando aí, né? Dá uma mostrada aí nas curvas de vol aí de YouTube para os próximos meses aí também, que a gente está vendo aí umas distorções, o Davi, Opa. ou não vou deixar. Não, Eu não, vou fico falando mostrar aqui, demais, né, vai ser uma Maurício? coisa Eu vou bem falar. legal. Olha só, para setembro, a curva ela está no Smile, né? Essa é uma curva para setembro. Agora, quando a gente olha outubro, o que acontece com a curva? A curva entra em backwardation, então será que a gente consegue arbitrar isso, montar alguma coisa? Que estruturas que a gente consegue montar aqui? É, Você é. Então a consegue gente visualizar tem. alguma estrutura aí, Davi? Então, o que você vai fazer? Nesse caso aí, você vai ter que montar alguma estrutura que vai se beneficiar o quê? De uma contração da volatilidade, no caso, né? Então vai Exatamente. ter que ser alguma coisa que você vai receber, né? Não tem como fugir disso, vai ter que receber para montar, né? E aí, quando você vai se beneficiar da contração da volatilidade, você precisa receber. Vai se beneficiar da expansão da volatilidade? Se fosse o contrário isso aí, você podia pensar aí numa, sei lá, numa THL, né? Numa trava diagonal, né? Que você compra uma mais longa, aí a expansão da volatilidade te ajuda. Aí pode ser. Então, assim, qualquer Tem uma, né? muita coisa, né, Davi? Muita É, coisa para fazer, né, Davi? é, Entendeu? é. Então a gente está trazendo aí essas possibilidades aí, né? Então a gente vai aí trazer essa novidade em breve aí para o mercado, Davi. Então, e aí a gente vai adicionar também nas outras ferramentas aí, né, para o pessoal poder fazer. Uma coisa, por exemplo, que o pessoal pede muito para a gente, por causa dessa questão aí que a gente falou, né, desses preços teóricos aí, dos deltas mais dentro do dinheiro, né? O que acontece, né? O pessoal às vezes fica perdido na hora de fazer uma rolagem, o cara ficou ITM, né? De tal, que preço que eu coloco, né? Para, lógico, ir tateando o book ali de um em um centavo, mas você sabendo ali mais ou menos a faixa de preço do preço teórico da opção, o valor real, você não vai lá bater mercado, né? Tipo, pagar caro ou vender barato, né? Então, vai ajudar muito, muito os assinantes aí esse produto, né? Nesse sentido, né? Muita gente pede isso pra gente, né? Uhum, uhum, uhum. E olha só, se a gente quiser uma precificação dos preços lá para janeiro de Petro, olha aqui, ó, a gente já tem. Já tem o Já preço tem uma Já, teórico referência, aí. já temos o preço teórico, já já temos preço teórico. conseguimos buscar já. Ah, Temos várias possibilidades se abrindo aí, Davi. Olha só, legal. Isso aí ajuda bastante aí para quem, principalmente quando a gente vai, por exemplo, fazer uma rolagem, né? Tá sem book, Isso.
né? Exatamente. Daí o Exatamente. pessoal pega hoje lá no quê? No OpLab, né? No Isso. opções.net, ou então uma .net. calculadora ali de Black-Scholes, mas até aí Isso. já ter pronto aí já facilita, né? É. É. Isso, exatamente. Entendeu? A E gente. é um E eu. detalhe aí, né? Tem um detalhe aí que, desculpa interromper, Guilherme, mas Não, vai lá. que visualmente, né, Davi, quando você olha para a curva, você consegue imaginar, pô, se eu preciso vender o mais alto e comprar o mais baixo, né? Eu quero vender vol cara e quero comprar vol barato. Então eu olho para a curva e falo, ó, ali naquele topo eu quero vender, aqui embaixo eu quero comprar. Qual a estrutura que eu posso fazer, né? Uhum. Aí a pessoa já vem com essa ideia, ó, por exemplo, quando eu tenho aquele smile invertido, né, o topinho, né, o morrinho, pô, eu monto uma borboleta, que eu vendo miolo e compro as pontas com vão mais barata, né? Então, aí visualmente a pessoa consegue imaginar o que vai montar. Com preço cru, né? É mais difícil da pessoa, não é tão intuitivo, né? É. Ah, não, por esses papéis aí com bastante liquidez, tipo Petro, assim, funciona bem mesmo, né? Porque ela tem essas diferenças de volatilidade aí, às vezes, geralmente nos mais OTM, né? Fica um pouco. Porque o mais OTM vai ser mais volátil mesmo, né? É normal. Uhum, sim. Mas como muita gente gosta de fazer venda coberta, vender ali a OTM, às vezes distorce um pouco, não fica uma precificação justa, né? E aí vale a pena sim Uhum. você usar isso daí, cara. Mas, pessoal, a gente está com mais É. um tempinho aqui para não se alongar muito. Aham. Queria perguntar uma coisa Vamos para essa. vocês, cara. Diga. Porque hoje o pessoal, muita gente aí que entra nesse mercado de opções, né? Talvez seja até experiências suas aí. No começo, o Uhum. cara entra com uma ilusão de que ele vai fazer uma análise técnica, uma análise gráfica, descobrir boas opções, comprar e ganhar dinheiro, né? E muitos Uhum. cursos são Isso. baseados nisso daí, né? Você vê muita. Até porque, né, eu até entendo, né? Os caras que querem vender curso, vender treinamento, eles Uhum. às vezes não se importa tanto com o resultado que o aluno, que o cara vai ter, ele se importa com o resultado que ele vai ter vendendo o curso, É. né? E é mais fácil você vender esse tipo de ilusão, que é mais simples. O cara, pô, ao invés de você comprar ali a ação da Petro, compra essa opção aqui que ela vai valorizar 1000%, né? Qual a Isso. opinião sua sobre isso daí, cara? Eu acho que muita gente entra um pouco com essa ilusão. Eu, particularmente, Sim. não consegui, não conheci ninguém que só fizesse isso e conseguisse ganhar dinheiro com consistência aí. O É, que eu que vocês acham? também. Eu também, cara, assim, isso na minha história, eu comecei em 2006, né, na bolsa, e também, tipo, comecei com essas ideias, aí, nossa, vou olhar, assim, vou acertar aqui uns bingo aqui desse aí, vou ficar milionário, né, nossa, moleque, achava o máximo, né, não sei o quê. Cara, putz, só perdi dinheiro, cara, perdi muito dinheiro na época, né, então, e operar vendido, né, é muito mais assertivo, né, é muito mais difícil, né? Mas é muito mais assertivo, né? Eu tenho um grande amigo nosso aí que fala assim: o vendido sempre ganha, né? Não é sempre, né? Mas né? Ele é um gestor aí em São Paulo, ele fala muito isso. Mas assim, a gente vê isso, né? Agora, só dar uma palhinha aqui antes do pessoal falar também. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para você. Deixa eu Comprar para ver ele dar bom aqui. fumo. Tá aparecendo minha tela aí para vocês? Tá, sim. Sim. Tá. Olha só o nosso mapa de opções de Bradesco para agora para agosto. Olha aqui, ó. Quando esses influencers, Davi, dão call, falam, pessoal, compra tal opção, como você falou aí, né, e tal. O Bradesco estava com um viés de alta, aí, ó, o pessoal ficou dando call para comprar esse 17,34 aqui, ó. A galera comprou 6 milhões de cotas, né? E os market makers estão vendidos aqui, o EQ é de 6,2. O que quer dizer? Então, nós temos aqui, ó, vamos clicar aqui para ver a evolução. Olha só, pessoal, deixa eu tirar aqui, descoberto. O IQ, vou manter o IQ aqui. E o preço do ativo, né? Eu posso até tirar o preço do ativo. Olha só, o pessoal foi dando call da compra O que é do IQ? ativo. Que é o IQ aí? O IQ é a divisão do número de titulares por lançadores, né? Ah, No tá. caso,
aqui nós temos aqui, ó, ela está com lançadores 386 e titulares 2.397. Eu ainda não descobri qual foi o influencer aí que deu esse call de Bradesco esse mês. Mas ele conseguiu aí enrolar mais de 2.000 pessoas, sabe, Davi? É o que a gente fala, que você acabou de falar, né? O pessoal faz esses cursos, né? Para a galera, compra tal call aí que vai subir, igual você falou de Petrobras. Aí a gente vê um exemplo, a gente vê esses exemplos acontecer todos os meses aqui, cara. É impressionante, né? E aí, a opinião de vocês aí, Maurício e Robson, sobre isso? É isso que você falou mesmo. É a questão esses calls, eles muitas vezes a pessoa vai lá e coloca uma quantidade de dinheiro até muito grande, não respeita a gestão de risco, tudo, e acaba, às vezes, perdendo mais do que pode, mais do que deveria, mais do que pode, mais do que consegue absorver depois. E daí sai do mercado, fala que não funciona. O Brasil não ganha com isso, só perde. O mais importante mesmo é agir dentro da gestão de risco, dentro da gestão do patrimônio, ter pensamento de longo prazo, estuda primeiro, tem uma metodologia, segue essa metodologia, coloca lá, tem a divisão da sua carteira, quanto que vai para renda fixa, quanto que vai para renda variável, quer investir nos derivativos, monta uma estrutura, algo que vai complementar a rentabilidade da carteira, né? Não fica fazendo apostas aí, porque não é um cassino, isso aí tudo tem um porquê. A macroeconomia ela vai ter a sua influência, o mercado de juros vai ter a sua influência, e o mercado é a soma de todos os players e todos eles são importantes. Então, o viés de cada um vai contar. E tem espaço para todo mundo. Então, agindo com responsabilidade, com pensamento de longo prazo, é possível todo mundo ganhar no mercado, sim. Eu vou falar só o seguinte: os comprados levam fumo. Mas assim, é importante o que o pessoal falou, mas só para resumir, Davi, e aí no caso, por isso que a gente até te admira aí, que é importante difundir conhecimento para que as pessoas saibam o que está fazendo. Tá? E nisso você se destaca aí. É muito importante o conteúdo que você divulga para as pessoas. Por isso até que os teus ex-alunos aí viram amigos, porque você é uma pessoa nota 10, entendeu? Valeu, Robson, valeu, pessoal. Então, é o desafio, né? Às vezes, porque no começo parece muito complicado, né? Um assunto muito complexo, opções. E o desafio foi passar de uma forma pro pessoal aí que fosse fácil de absorver, né? O cara entendesse algumas coisas tipo Ivy Rank, né? Coisas muito aparentemente muito avançadas, mas que não são, né? E o recado acho que fica esse aí, pessoal, né? Opções você tá jogando um jogo aí que tem bastante gente forte, com bastante Forte. informação, com bastante dinheiro lá. E se você não se preparar, lógico que você vai perder dinheiro, né? Você vai deixar seu dinheiro lá na mesa. Mas por outro lado, se você for um cara que entender que tem o conceito ali que você não vai ficar milionário do dia para a noite, você vai conseguir montar estruturas que vão te rentabilizar seu patrimônio, vai ganhar um dinheiro mensal, vai depender sempre do quanto você tem de dinheiro. Não adianta você achar que você tem 10 mil reais, você vai conseguir ganhar 1.000 por mês. Você não vai. Então, você precisa ter um conhecimento aí de finanças e isso o mais importante é você ter esse conceito aí de que você operando pequeno, tendo o pé no chão, você vai conseguir e depois adquirindo conhecimento para cada vez tendo retornos melhores. Bom, pessoal, vou deixar um parabéns para vocês aí pela plataforma, cara, pelo Obrigado. trabalho. Grande abraço. Eu queria a Nós gente que damos parabéns, Davi. Assim, o Robson falou aí, né, que a gente admira por causa disso. Eu falei na nossa live lá que eu admiro muito mesmo, que assim, essa facilidade que você tem para passar informação, passar conteúdo, tudo. E como você falou, né, os seus alunos viram amigos. Isso é a maior prova, né, da qualidade do serviço que você está prestando, cara. Parabéns mesmo também.
Valeu, pessoal. Eu queria até ficar batendo um papo aí mais tempo, mas aquele negócio que a gente falou pro vídeo do YouTube, a gente não pode se alongar muito. Depois sim. a gente marca uma outra conversa aí. Joia. Vamos manter com mais frequência isso aí. Vamos sim. Brigadão. Trocando mais ideias, a gente vai mostrando mais ferramentas para vocês aí. Legal. Quem não conhece lá o Jumba, eu vou deixar aqui o site aqui na descrição do vídeo, né? Para quem quiser acessar e fazer um teste lá, né? E dar uma olhada. Conversar com a gente tem também o YouTube também, nosso também, tá? A gente está no Instagram, LinkedIn, todas as plataformas aí, nós estamos aí, pode procurar a gente, que a gente bate um papo com vocês lá e explica o que vocês precisarem também. Beleza, valeu Guerra, valeu Robson, valeu Maurício. Valeu. Um abração, Valeu, pessoal. Davi, muito obrigado. Grande abraço. Obrigado pelo convite, forte abraço. Valeu, obrigado a todo mundo aí que assistiu. Um abraço aí, até os próximos vídeos.